quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos vocês encarnados que eu estou vendo. Bom dia também, vamos dar o nosso bom dia também a todos aqueles espíritos, a todas aquelas equipes aqui presentes. Vamos dar um bom dia bem gostoso para eles. Bom dia. Isso, sejam bem-vindos, porque nós estamos aqui presentes, mas estamos acompanhados de pelo menos 2 bons espíritos, cada um de nós. O nosso mentor, né? E o nosso anjo guardião. No mínimo, eles estão aqui conosco. E também estão aqui as equipes espirituais que adentram esse salão, já estão trabalhando conosco. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia também a vocês que nos assistem pelas mídias digitais. Sejam bem-vindos. Bom, vamos aos nossos recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Não esqueçam de desligar para que não haja interferência durante o trabalho. Alguém vindo pela primeira vez nesse trabalho? A senhora ali está vindo pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Que a senhora encontre aqui nesse trabalho ou qualquer outro da nossa casa todo o amparo espiritual, tudo o que a senhora deseja a si e a quem quer que seja, tá bem? Seja muito bem-vinda. Vamos aos recados sobre os cursos da casa. A casa está oferecendo alguns cursos e vocês têm uma oportunidade de ouro nas mãos para vir fazer os cursos, para virem conhecer realmente a doutrina espírita. Vocês que não conhecem, que não têm noção sobre o que é
a doutrina espírita, quando ela começou, Allan Kardec codificando a doutrina, perispírito, espírito e assim por diante, eu falo de verdade para vocês, vocês estão perdendo uma oportunidade única na vida de vocês. Vocês não fazem ideia do que a doutrina espírita nos ensina. Muda completamente a visão nossa sobre a espiritualidade e muda para melhor. Venham fazer os cursos da casa. Começamos a divulgar o grupo de estudo Boa Nova, que são reuniões às terças-feiras, vai começar agora no dia 20. Eles estudam o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas estudam de maneira simples, mas muito objetiva, item por item durante o ano todo. Venham conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Inscrições na nossa livraria. Outro curso, Ciclo Básico de Espiritismo, vai começar agora em março e tem a duração de apenas 4 meses. O que é 4 meses, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando que o curso já acabou. Então, antes que acabe, venham se inscrever, venham conhecer a doutrina. Tudo o básico da nossa doutrina está nesse curso à disposição de todos vocês. Inscrições na livraria. Um curso de formação baseado na doutrina espírita, formação de educadores espíritas, também para 4 meses. Só que esse curso, já a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento da doutrina, através de qualquer curso que possa ter feito aqui na nossa casa ou em qualquer outra casa espírita filiada à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Venha fazer também esse curso conosco. Outro curso é o Principiante Espírita, que já iniciou em fevereiro, mas está aberta as inscrições de novos alunos. É um curso com duração de 4 anos. Puxa vida, você falou 4 meses, ainda eu posso fazer que passa rápido, mas 4 anos. E se você fizer um vestibular, entrar numa faculdade, você não vai ter que passar 4 anos também, no mínimo? Venha fazer esse curso conosco, é gratuito, inscrições dos cursos gratuitas. 4 anos para você estudar no Principiante Espírita, com muito detalhe, com muitas informações sobre toda a doutrina espírita. E no final tem uma dedicação especial sobre a mediunidade. Quem sabe vocês fazendo o curso não poderão estar aqui conosco, trabalhando na casa como médium. Porque médium todos nós somos. Agora precisamos estudar para desenvolver e praticar a mediunidade. Encontro Amigo é um trabalho que visa a orientação para quem perdeu algum ente querido nessa fase de luto. Perdeu não, porque ninguém perde ninguém, porque o espírito é imortal. Ele desencarna e passa para o plano espiritual. E precisamos entender essa passagem. Não podemos ficar eternamente lamentando a perda, porque nós estaremos prejudicando o desenvolvimento desse espírito que desencarnou. Vamos frequentar o Encontro Amigo, presencial, todas as quartas-feiras, às 14 às 15 horas, na Sala Herculano Pires, no 2º andar. E também tem todas as quartas-feiras, das 20 às 21h15, através da plataforma Zoom. O ID e a senha vocês adquirem lá na nossa livraria. Prato do dia. Bom, depois de estar falando tanta coisa, começou a dar fome na gente, né? Então, prato do dia é uma torta pronta. É só levar para casa, pôr no micro-ondas e saborear. Recheios, brócolis, frango e palmito. Na saída do salão, vocês podem adquirir.
Bem, os nossos trabalhos de hoje vão ocorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Sílvia, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com o André. Vibrações gerais dos passes, das águas e prece de encerramento com a Heleninha. Antes de apresentar o palestrante, que acho que ninguém conhece, mas eu vou deixar um pequeno suspense aqui para falar dele, vamos falar que domingo que vem, às 9 horas, agora às 9h15, nesse horário e nesse trabalho, nós teremos como palestrante o José Carlos de Luca, Dr. José Carlos de Luca. É uma oportunidade, mais uma oportunidade ímpar que a casa oferece a todos nós para recebermos esse grande orador espírita, José Carlos de Luca, de presente para todos nós no próximo domingo. Palestrante de hoje, Wagner Aranha, o nosso amigo dirigente dos nossos trabalhos, aquele que quando está aqui cumprimenta vocês, prestem atenção, hein? Bonjour. Né? Eu falo bom dia mesmo no meu português. A palestra tem como tema o capítulo 3º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Uma boa palestra a todos nós, uns bons ensinamentos e que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Mensagem número 266. Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, mesmo que seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo, e assim terá o coração cheio de alegria e felicidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tornar-vos-ei para mim, para que onde estiver, estejais vós também. Nesse momento, busquemos uma posição confortável em nossos assentos, buscando inspirar esse ar suave desta manhã, tão linda, ensolarada, para que nossos pensamentos estejam envolvidos juntamente com nossos mentores, para que possamos absorver os ensinamentos da palestra, na certeza que estamos sendo todos tratados, acolhidos e despertados para um novo amanhecer, com novas possibilidades de recomeço, de refazimento em nossa vida. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Alô? Para a gente começar, bonjour. Comment ça va? Espero que estejam todos bem com vocês. E para a gente aprofundar um pouquinho mais essas perguntas iniciais de boas-vindas, que a gente faz em francês para homenagear o nosso mestre, né? Allan Kardec, que durante 16 anos desenvolveu um trabalho extremamente fantástico com essa codificação espírita, que nos traz muito conhecimento, muito carinho e muito coração alegre.
E eu começo com uma pergunta que eu aprendi com uma professora fantástica, que ela chega sempre no primeiro dia de aula e pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Hã? Você vai dar aula do quê? Não, eu quero saber o porquê que vocês vieram aqui. E essa pergunta eu estendo a vocês. O que vocês vieram fazer hoje, num domingo de manhã, domingo de carnaval, na Casa de Paz e Amor em Jesus? Se a gente começar a perguntar para cada um de vocês, vão haver N justificativas. E essas justificativas, se eu fizer para aquele que frequenta outra casa religiosa, também vão acontecer as mesmas N justificativas para quem estiver ali participando daqueles cultos. Mas se a gente resumir tudo, é um único motivo: para sermos felizes. Então, às vezes, a gente vem com um problema de uma pessoa querida, um problema de saúde, mas no final da história é porque nós queremos ser felizes. Nós estamos buscando a nossa felicidade. E é isso que nós devemos buscar sempre, nossa felicidade. Ok, mas qual o caminho? Se vocês me permitem, eu vou sugerir um que eu acabei de falar, que seria estudar e colocar em prática a doutrina espírita. Não basta estudar, não. Nós temos que estudar e colocar em prática. A nossa vida, como a Dona Ivete nos ensina, é daquele portão para fora. Tá ok? É lá que estão as nossas provas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então, uma sugestão que eu tenho para vocês: vamos estudar e colocar em prática a doutrina espírita. Existem outros caminhos? Claro. Existem outras situações? Claro. Mas uma sugestão que eu faço é isso. E a Casa de Paz e Amor, como o Humberto falou, agora em todo o início de ano, ela tem uma série de cursos, uma série de duração, uma série de profundidades que estão abertos a todos, gratuitos. Basta vocês disporem desse tempo. Nós temos cursos em diversos horários, diversos dias das semanas, para querer atender e ajudar aquelas pessoas que querem se aprofundar e conhecer um pouquinho mais do Espiritismo. Ok, mas que tal a gente, sobre esse Espiritismo, ter um aperitivo, ter uma entradinha, né? Aquela ideia do aperitivo, algo que vem antes da sua refeição, né? Algo que no nosso caso não precisa ser alcoólico, mas também se você dominar, aí é sua responsabilidade, né? Mas aí tem o nosso aperitivo. E o nosso aperitivo hoje é o convite que eu recebi para conversar com vocês a respeito, tá lá, do capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E para a gente começar essas muitas moradas da casa do meu Pai, eu vou fazer uma referência a um outro trechinho do Evangelho também. Só que esse está no capítulo 17º, item número 4, aonde Allan Kardec coloca o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E, nesse sentido, nessa profundidade dessa colocação que Kardec fez para nós, eu me atrevi, vou ser bem sincero, fui atrevido, né? E troquei um termo. Muitos de vocês talvez já viram esse slide, mas eu acho importante isso, que a gente troque a palavra espírita por ser humano. Eu acho, isso é Wagner que está falando, tá ok? Que aí a gente tem uma abrangência muito maior, que a gente vai conseguir ter uma situação de vida, uma situação de relacionamento muito maior, e não ficarmos apenas com os espíritas. Kardec foi lá nessa colocação, fantástico, tranquilo. Só que para mim me tocou isso daí de trocar esse terminho, trocar ser humano.
uma outra imagem que eu sempre coloco quando eu venho fazer os bate-papos, que é essa espiral da evolução. Essa espiral da evolução, ela pode representar a minha evolução tecnológica ou material, se assim vocês quiserem, a minha evolução intelectual e a minha evolução moral. Todas elas podem ser representadas por esse ponto, aonde nós temos sempre aqui um ponto inicial, quando Deus criou a cada um de nós. E nesse momento que Deus criou a cada um de nós, Ele já colocou dentro de cada um tudo, mas tudo que nós precisamos. Basta com que nós nos preparemos, com que nós nos disponibilizemos para poder ter acesso a esse conteúdo. Ou vocês acham que Deus ia fazer retrabalho? Vou fazer o Wagner hoje um pedacinho, daqui a alguns anos eu vou lá e vou complementar o Wagner com mais alguma coisa. Não. Ele já fez completo. Já preparou o Wagner e falou: Wagner, vai lá, agora é você. Tá ok? E nessa morada, como ele nos preparou, eu fui para frente sem querer, desculpe. Nessa escala evolutiva aqui, vocês reparem que ela é uma espiral ascendente. Então nós vamos para cima, nós vamos evoluir. E observa que entre uma linha e outra, a gente passa perto de uma da outra. O que isso quer dizer? Que em nossa evolução, por muitas vezes, a gente acaba passando, muitas vezes, perto do mesmo problema, perto do mesmo desafio. Algumas vezes, nas primeiras vezes, nós podemos falhar. Mas o que significa falha? Falha, para mim, é um anacroma, que diz fenômeno aleatório de lógica que habilita o aprendizado. Ou seja, nós falhamos porque nós estamos aprendendo. Nós falhamos porque nós temos que desenvolver algo. Aí, dessa primeira vez que eu passei ali perto de um ponto, eu falhei. Na segunda vez, eu já melhorei, mas eu ainda falhei. Na terceira vez, uau, eu dominei e eu passo para a lição seguinte. São só 3 vezes? Não sei. Quantas são, Wagner? Depende. Cada caso é um caso, como diz um nosso colega de curso aqui do Paz e Amor e de trabalhos. Cada caso é um caso. Quem vai determinar é cada um de vocês, cada um de mim, cada um dos meus colegas aqui do trabalho de Evangelho. Então, é nós que vamos falar se eu vou repetir uma vez ou se eu vou repetir 5, 6, 10, 15 vezes, não importa o número. Tá ok? Mas eu vou repetir até eu conseguir aprender. E nessa escala, isso acontece, por exemplo, quando nós, por exemplo, na nossa vida intelectual, não passamos naquela prova de química, né? Não consegui vencer química. Química, para mim, Wagner, sempre foi uma dificuldade e ainda o é. E eu vou repetir o meu ano. Eu vou ter que refazer química, até que eu consiga entender aquela relação, como é que funciona. Então eu vou angariando conhecimentos e vou subindo na minha escala evolutiva. E esse conhecimento dessa escala evolutiva, no ensinamento de Jesus, que Jesus, nosso mestre e amigo, né? Nós temos, como eu gosto de falar, 2 imagens aqui no nosso salão de Jesus, aonde eu interpreto. A primeira é um abraço, é um acolhimento que ele faz assim que eu chego aqui no salão. Obrigado, Wagner. Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender para que você possa vencer os seus desafios. E o segundo quadro, que está lá no fundo, quando vocês forem embora, vocês vão ver,
é ali Jesus, vibrando por nós. Legal, vocês aprenderam mais alguma coisinha? Vamos lá para a rua? Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática. Então, são esses dois pontos que eu gosto sempre de ver aqui no Paz e Amor. O acolhimento e o incentivo para vencer as dificuldades que a gente tem do nosso dia a dia. E esse nosso mestre nos ensinou, como está grafado em João, que foi lido no Evangelho, e uma coisa que é importante, vocês que frequentam fisicamente ou através das nossas mídias digitais, acompanhem os nossos trabalhos, procurem observar que as leituras sempre têm alguma coisa em a ver com o que vai ser dito na palestra ou naquele diálogo que a gente está fazendo. Então, o assunto é sempre relacionado. Para quê? Para que possa servir de facilitador em nosso aprendizado. E Jesus, conforme João colocou, disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então aqui eu estou com uma representação simples do nosso sistema solar. E aí a gente pode ver que existe alguns pontinhos ainda nessa imagem. Será que esse pontinho é um pontinho? É um planeta? É uma estrela? Ou ali é uma outra galáxia? E por que a gente tem tantos planetas e tantas galáxias? Será que é como Kardec coloca na codificação, somente para alegrar os nossos olhos? Será que é só para nos deixar as nossas noites mais bonitas? Que aqui em São Paulo a gente tem algum problema de não visualizar tanto, conforme devido à eliminação muito forte que nós temos, né, das ruas, das casas. Mas quando você vai para um interior, você vê um céu mais estrelado, mais bonito. Não. Essas outras orbes, assim como a Terra, têm uma finalidade, têm um objetivo. E que finalidades seriam essas? Seriam as casas ou os locais temporários aonde a humanidade, ou parte, melhor dizendo, da humanidade, é colocada para fazer a sua evolução, para passar aquelas necessidades e aquele aprendizado que lhe é necessário. Então, por exemplo, não estou dizendo que seja isso. Existem estudos que dizem que planeta A é para tal nível, planeta B é para tal nível. Eu não me importo nesse momento. Nesse momento, o que a gente precisa saber? Que nós estamos no planeta Terra. E que todos nós que estamos aqui dentro do Paz e Amor, ou estamos lá na rua, estão em casa, estão lá no salão de festa, na avenida, nós estamos tudo no mesmo grau evolutivo. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente pode passar de um planeta para o outro mais evoluído. É como numa escola. A gente está numa série, primeiro ano primário, a gente vai lá nas provas, passa na prova, tem gente que é aprovado com nota 10, tem gente que é aprovado com nota 7,5, tem gente que é aprovado com 6,5. Meu caso, né? E você passa para o ano seguinte. Aí quando chega no ano seguinte, aquele que tirou 10 vai ter uma vida mais tranquila, porque ele está melhor preparado. Aquele que passou com 6,5 vai ter que estudar um pouquinho mais, vai ter que se dedicar. Mas nada impede que ele se dedique e que possa passar naquele novo ano com a nota 10 também. Nada impede. Então, nós vamos ter as nossas provinhas. E as nossas provinhas é para que a gente mude de orbe. Quem faz essa prova? Quem coloca essa prova? Cada um de nós. É nós que vamos nos provar. É nós que vamos nos colocar nessa situação. E não adianta a gente querer se enganar. Não vai para frente. Não tem jeito de chegar lá na professora. Professora, conselho de classe, vai?
Dá um meio ponto para eu passar. Você não está preparado. Vamos estudar mais um pouquinho. Então vale a pena, às vezes, repetir de ano. E todos esses globos, que é uma outra dúvida que Kardec coloca, são habitados? Os espíritos falam, sim, todos eles são habitados. Cada um com a sua diferença, cada um com a sua característica. Então pode ser que na Terra nós temos esse nosso formato aqui básico, né? Cabeça, tronco, membros, né? Pode ser que em Marte a forma física seja diferente. Mas como é diferente se a NASA mandou uma nave para lá e não encontrou vida? Não encontrou vida ou não conseguiu ver vida? Por quê? Porque são diferentes os locais. Tem diferentes necessidades, tem diferentes formação. Então, de repente, lá em Marte está lá a navezinha andando e tem uma população enorme de curiosos olhando aquela nave em movimento. Mas a NASA não consegue ver, porque não consegue decodificar ainda aquelas pessoas. Então, Deus criou no universo para popular com essa humanidade, que somos todos nós, não só do planeta Terra, como de todos os planetas. Então nós vamos popular esses planetas. E como eu disse, a constituição física desses globos são diferentes. Um colega meu afirma que basta uma mudançazinha em nossa constituição química, tem algumas informações técnicas, para que a gente não consiga viver, por exemplo, em Marte, ou que eu consiga viver em Marte. Por quê? Existem variações, existem modificações. Então, essas modificações vão permitir ou não a nosso viver naquele local. Tal como quando a gente faz um mergulho ou quando a gente vai fazer um passeio de astronauta. Para que a gente vá para esses meios, que é diferente do nosso meio, que é aqui na nossa Terra, que nós estamos protegidos por várias camadas, por vários elementos químicos, físicos, tá? Nós precisamos usar um mecanismo, nós precisamos usar uma roupa para que a gente possa viver nesses locais. Então, isso é uma coisa que a gente sabe que no nosso planeta Terra nós temos esse nosso jeitão: cabeça, membros e tronco. Mas ainda existem nesses mundos diferentes categorias. Essa parte, algumas vezes, dependendo de como eu estou momentaneamente, mais alegre, mais baixo astral, tá? Isso me abala um pouquinho. Por quê? Existem 5 classificações mais, vamos falar assim, definidas. A primeira é mundos primitivos. É aquele na qual a gente pegava a mulher pelos cabelos e trazia para a nossa caverna, né? Batia, brigava, enfim, aquelas atrocidades. Existe outro mundo, que é o de provas e expiações. É aonde nós estamos. Aí eu paro para pensar quando eu estou naquele baixo astral. Puxa vida, eu estou no 2º ano, né? Tem 5, eu estou no 2º ano, vamos falar assim. Mas logo vem aquela forma de pensar. Não, Wagner, você já está no 2º ano. E não ainda no 2º. É diferente, é aquela história de ver o copo meio vazio, meio cheio. Então nós estamos a caminho. Nós estamos num mundo que o mal ainda é barulhento. Ele ainda está muito presente em nosso dia a dia. Basta
nós chegarmos em casa, ligarmos a nossa televisão à noite, que a grande maioria de notícias que a gente vê é notícias desagradáveis, né? São notícias que nos chocam, que nos mexem, que é aquela notícia que todo mundo fica assistindo. E, porém, tem notícias que não são colocadas, como os nossos desenvolvimentos, como ações sociais que acontecem. Então, nós temos que nos policiarmos com relação a isso. Depois desse mundo de expiação, nós temos o mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando e para onde a Terra também está caminhando. Tudo numa escala de progresso. Nesses mundos de regeneração, não é que o mal não existe, mas o bem, ele se destaca mais. Ele é mais ativo, ele é mais falante, vamos colocar assim. Depois, nós temos os mundos ditosos, ou mundos felizes. E, por fim, os mundos celestes, ou mundos divinos, onde cada um de nós, com certeza, vai chegar. Quando? Vai depender de cada um de nós, do nosso esforço pessoal. É nosso esforço que vai fazer com que nós evoluirmos, com que nós nos modifiquemos, com que nós nos aprimoremos. E aí fica um convite para vocês. Vamos nos aprimorar? Vamos nos aprofundar? Vamos colocar em prática? Nós temos aí dezenas de ferramentas para nos auxiliar. É só a gente querer e poder fazer. Eu desejo a todos um bom domingo e até uma próxima oportunidade. Parabéns, Wagner, muito obrigada por essa palestra tão educativa, tão elucidativa, que calou profundamente os nossos corações. Vamos então agora, nesse momento, nos preparar com as equipes amoráveis de médicos de todas as especialidades, que já, quando nós adentramos, eles já nos analisaram, vão agora nos trazer o passe medicamentoso de cura, e vamos agora, juntamente com os médiuns que já adredemente preparados desde ontem, vão ministrar o passe junto ao nosso corpo físico, perispírito e espírito, mentalizando firmemente Jesus e toda a equipe espiritual de médicos que estão aqui para nos fluidificar os nossos centros de forças, e vamos mentalizando assim as cores do arco-íris, mentalizando o branco do algodoal, jatando intensamente no nosso coronário, na nossa casa mental, os nossos pensamentos, enquanto a equipe de neurologistas vão fazendo um tratamento adequado em cada um de nós. Vamos mentalizar esse branco radiando intensamente sobre o nosso coronário. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado. Vamos mentalizar Dr. Tiono, Dr. Takeda, que são os nossos mentores espirituais do nosso campo visual. Vamos vibrar intensamente com eles, enquanto eles processam essa fluidificação junto aos nossos olhos, mentalizando esse amarelo pujante, para que assim possamos receber essas bênçãos. Vamos agora para o nosso laríngeo, acompanhando os médicos otorrinos laringologistas, que vão fluidificar intensamente toda a nossa parte respiratória, da nossa garganta, aspirando e respirando o verde das matas, e vamos mentalizar os nossos pulmões, para que assim haja uma asepsia intensa junto ao nosso
laríngeo. Vamos mentalizando intensamente esse tratamento, fluindo intensamente sobre o nosso laríngeo nesse verde das matas. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, enquanto a equipe de Dr. Zerbini realiza os eletrocardiogramas espirituais, vão processando intensamente o tratamento adequado junto ao nosso cardíaco, ao nosso campo emocional, mentalizando esse róseo suavemente. E vamos para o nosso gástrico, mentalizando novamente o verde das matas, para que haja uma asepsia intensa em todo o nosso gástrico, na nossa parte digestiva, no nosso esôfago, e vamos mentalizando intensamente esses médicos, fazendo todo esse manancial de tratamento. Agora vamos para o esplênico, mentalizando um vermelho pujante, junto aos órgãos que fazem parte desses centros de forças, que são os nossos rins, o baço, o pâncreas e o nosso fígado. Vamos mentalizar intensamente esses especialistas que vão tratando intensamente desses órgãos, numa renovação sanguínea, numa renovação celular, e vamos mentalizando intensamente esses especialistas que vão fluidificando intensamente. E vamos mentalizar o geniturinário com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, e vamos abrangendo, dando a volta até o básico, vamos subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, acompanhando os nossos médicos ortopedistas, acupunturistas, fisioterapeutas, massagistas, e vamos intensificar essa vibração junto à nossa coluna e vamos abrangendo vértebra a vértebra. Vamos agora atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário enquanto estivermos aqui presente. Os mentores espirituais, médicos estarão cuidando de cada um de nós. E agora vamos com outras equipes espirituais, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E lá vamos realizar o Evangelho do Lar com toda a nossa família, para que assim a equipe espiritual possa processar uma limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação, de cada familiar, para que assim o campo vibratório da família e do lar possa se fortalecer intensamente em harmonização. Vamos agradecendo também a bênção do trabalho profissional. E quem está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, a fim de que os nossos mentores espirituais possam abençoar intensamente o seu currículo. E agora vamos mentalizar a nossa cidade, mentalizando intensamente as nossas vias expressas, o nosso trânsito, os nossos motoristas, motoqueiros, vibrando intensamente para a nossa grande capital, os hospitais da nossa grande cidade. Mentalizemos os grandes hospitais, as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, a ala de enfermagem, o corpo médico, os pacientes, mentalizando intensamente para que possam receber toda a fluidificação medicamentosa de cura, de reforço espiritual das nossas orações junto aos hospitais, mentalizando também
as creches, os asilos, os nosocômios. Vamos mentalizar também a área educacional que está voltando com toda a força total, as escolas, as aulas, os professores, os educadores, os orientadores. Vamos mentalizar intensamente para que o ensino educacional possa evoluir intensamente, para que as criaturas possam receber todo o ensino educativo em todo o nosso país. E assim, vamos abranger as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, para que assim o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa abençoar intensamente todos os estados, todas as cidades. E vamos assim agradecendo ao anjo Ismael, que continue abençoando intensamente o nosso país. E vamos também para além fronteiras, vibrando com Jesus, para o nosso planeta Terra, mentalizando intensamente o nosso planeta Terra sendo bafejada de luzes espirituais, que Jesus possa continuar auxiliando e protegendo todo o nosso planeta Terra, que todos os povos, todas as crenças, todas as raças, todos os povos, todos os mares, possam ser abençoadas intensamente. E agora vamos voltar aqui na Casa de Paz e Amor, vamos mentalizar as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas, a equipe espiritual que fica de prontidão, anotando todos os nomes, levam todo o bálsamo de ajuda junto a tantos nomes. E assim, vamos vibrando para nossas casas co-irmãs, a Crepade, em Ferraz e Vasconcelos, a Caspagem, em Guaianazes, e a nossa casa de oração aqui, que continua recebendo tantas criaturas de encarnados e desencarnados, para que os seus corações levem todo esse acolhimento espiritual, de paz e amor. E assim agradecemos intensamente a Bezerra, a Eurípides, aos mentores espirituais de todas as ramificações. Abençoe agora nesse momento a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizar os nossos químicos, físicos e biólogos, os nossos naturalistas, homeopatas, os nossos sanitaristas, os nossos médicos epidemiologistas, que vão colocando vacinas junto às nossas águas. Vamos vibrando intensamente para que esse procedimento possa realizar com as bênçãos celestiais dessas equipes espirituais. E onde quer que tenha um copo de água para ser fluidificada, junto aos nossos lares, junto à cama de um doente, vamos mentalizar intensamente. E assim, vamos agradecendo por esses momentos de comunhão com a espiritualidade maior, por essa ajuda que os mentores espirituais constantemente estão conosco, nos trazendo toda essa fluidificação junto a cada coração que aqui se achega, e levando toda essa energia positivada, de forças, de coragem, de ânimo, de perseverança, de esperança, e assim, banhadas por essas luzes multicoloridas do arco-íris, vamos levar o reforço do Evangelho, pois através do Evangelho vamos continuar firmes e fortes através do esclarecimento do Evangelho, que nos enriquece os nossos corações e engrandece os nossos espíritos. Agradecemos intensamente pela bênção da oportunidade
de termos a nossa casa de oração, aos mentores espirituais, e vamos ter uma semana cheia de paz, de amor, de muita saúde e de muita serenidade. Com a graça de Deus, muito obrigada. Vamos em paz. E assim encerramos mais um trabalho nesse domingo. Fiquem com Deus e vamos praticar o Evangelho de Jesus. Que assim seja.